Olá, minha gente, espero que vocês estejam todos bem. Eu nunca sei para onde é que é de olhar. Olho para ali, olha, não sei. Eu acho que fico sempre com os olhos tortos. Mas pronto, então, é assim. Espero que estejam a aguentar este calor, que vem muito de repente. Mas é assim, isto também já é tempo dele, não é? É tempo de... Vem o verão, os dias maiores e precisamos de luz, sol... para as nossas, a nossa boa disposição estar no auge. Pronto, eu hoje trago-vos aqui as minhas leituras de abril e maio. Já não venho aqui há algum tempo. Tenho partilhado as minhas leituras no Instagram, porque é sempre mais fácil partilhar lá. Eu acho que tive 2 meses de leituras. Olhem, não foi mal, pois não. E a grande maioria penso que são livros de autores portugueses. Ainda vou começar aqui pelo livro do Filipe Bacelo. Portanto, este seria o mais recente livro, mas como agora saiu o novo livro dele, este já não é mais recente. E também já tenho ali o recente para ler. Este livro, O Meu Erro Foi Não Saber Amar-te, é um livro muito, muito, muito bonito. E ainda não me consegui esquecer das personagens deste livro que ficaram aqui no meu coração. Eu sou daquelas pessoas que se afeiçoa muito às personagens. Não me perguntei porquê, sou assim. E pronto. Um excelente livro, autor português, recomendo. Depois, este não é de um autor português. Eu penso que este senhor é espanhol ou italiano, se não me engano. Portanto, é o José Miguel Tarocchini, sem óculos, é difícil. A Morte no Monte, de Catarina Eufêmia. Eu já conheço a história da Catarina Eufêmia. A Catarina Eufêmia morou no Barreiro. Barreiro é a minha terra natal. Ela é uma alentejana de Balezão, se não me engano, é de Balezão e que pertence a Beja, se não me engano. Portanto, Catarina Eufêmia é uma jovem alentejana que, como isto é em 1960 e qualquer coisa. Pronto, este já o li em abril, já não lembro das datas. Ou foi em 1928? Não interessa. Catarina Eufêmia era uma jovem que, como todas as jovens daquela época, ajudavam a família, começavam muito novas a trabalhar. E a Catarina Eufêmia trabalhava no campo. Nós sabemos que há muitos anos atrás, há 40, 50 anos atrás, houve sempre muita exploração e as pessoas fartavam-se de trabalhar para ganhar uma ninharia. E Catarina Eufêmia foi uma lutadora dos direitos dos trabalhadores. Ela era apelidada de comunista, mas ela não era comunista, ela não era nada. Ela nem sequer sabia o que era a esquerda e o que era a direita. Ela só se interessava em que lhes dessem os direitos que eles mereciam. Se trabalham, e muitas vezes trabalhavam de sol a sol, mereciam ter a paga, ser pagos pelo trabalho que eles desempenhavam. Catarina Eufêmia foi morta em pleno campo, porque se recusou a fazer aquilo que os patrões oportunistas queriam. E é um livro que eu recomendo muito. Foi uma história que me emocionou. Talvez porque eu já conhecesse mais ou menos a história da Catarina Eufêmia, porque sabia que ela tinha morado no Barreiro, porque no Barreiro nós temos um parque que foi dado o nome de Parque Catarina Eufêmia, portanto, em homenagem a esta mulher, a esta guerreira. Ela morreu muito nova e, infelizmente, as coisas aconteceram desta maneira. Eu recomendo muito que vocês leiam. É um livro pequenino, mas é um livro muito intenso.
Isto não tem nada a ver com o comunismo, não tem nada a ver com a direita, não tem nada a ver com a esquerda, tem simplesmente a ver com os direitos dos trabalhadores. E quem trabalha tem direito a ser pago, não é? Portanto, recomendo muito que vocês leiam a história de Catarina Eufêmia. Há vários livros. Este, por acaso, eu tinha na biblioteca onde eu trabalho e trouxe para ler. Depois, vou passar este à frente, depois já mostro. Li O Pretensão, da minha querida Elizabeth Trigo. Um livro que eu também gostei muito. Às vezes, eu já tinha falado nisto, quando vêm assim estas capas muito bonitas, assim, muito atrativas, estes rosas choques e não sei o quê, pensa-se que é um livro, uma leitura cor-de-rosa, um livro cor-de-rosa, uma história cor-de-rosa, um romance de cordel. Não é. Isto aborda a saúde mental, os relacionamentos. Há aqui pontos muito, muito importantes que devem ser falados. Foi um livro que eu gostei muito e claro que é também de uma autora portuguesa, a Elizabeth Trigo, que me enviou o livro e eu fiquei tão feliz, tão feliz. Portanto, leiam. Não se deixem enganar pelas capas. Eu gosto muito desta capa, mas a primeira vez que eu vi foi logo essa a ideia com que eu fiquei. Que seria talvez um livro erótico. Tem as suas cenas, claro, mas tudo faz parte da vida. Eu recomendo que vocês leiam. Não tenham medo de ler o livro. Se gostarem, gostaram. Se não gostarem, não gostaram. Como é legítimo para qualquer leitor. Recomendo. Mais uma autora portuguesa. Mais uma autora portuguesa. Tenho aqui... é o primeiro livro que eu li. Da Isabel Rio Novo. A Isabel Rio Novo já tem vários livros editados, sendo que saiu recentemente, se não me engano, a biografia de Camões. Acho que é isso. E então, eu li o Madalena. O Madalena é uma história que nos fala do passado e do presente. Temos aqui uma personagem que não lhe é relatado o nome, é uma mulher, uma jovem professora a quem é diagnosticado câncer da mama. Foi logo algo que me sensibilizou, que me fez pensar e pronto. Gostei muito desta história. Depois, esta jovem professora encontra um velho armário onde estão alguns livros, um armário de família onde estão alguns livros, cartas dos seus antepassados, dos seus familiares, onde ela encontra cartas do seu bisavô à sua bisavó, que era a Madalena. Então, este livro foi andando ali entre o passado e o presente, a história dos bisavós e a história da jovem professora, o tratamento que ela fez ao cancro, como é que ela se sentiu, como foi apanhada de surpresa, como toda a gente, não é? E recomendo muito que vocês leiam. Aliás, recomendo que leiam os livros todos. Pronto, mais uma autora portuguesa. É assim, dia 6 de junho, exatamente, iremos ter esta escritora, a Isabel Rio Novo, na Biblioteca Escolar em Constância, e eu penso que ela irá falar principalmente do seu mais recente livro, a biografia de Camões. E porquê? Junho, mês de Camões, mês de Portugal. Em Constância, durante aqueles dias do feriado de 10 de junho, portanto os 2 dias antes, talvez 2, 3 dias, são comemoradas as pulmonas camonianas, portanto tudo a ver com Camões. E, portanto, dia 6 de junho, a Isabel Rio Novo vem falar do livro dela. Eu não li aquilo, é um calhamaço. Pronto, não sei, vamos ver. Este gostei muito. E autora portuguesa. Mais uma autora portuguesa, mulher. Deixa lá ver, portanto, até aqui só li ainda um livro. Não, dois, estamos empatados. 2 autores homens e 2 autoras mulheres.
Mais uma autora portuguesa, Célia Teixeira. A Célia aventura-se agora com uma história para adultos. É uma distopia, Ecos do Amanhã, um livro que se baseia muito nesta nova era digital. De que maneira nós estamos viciados, estamos muito dependentes disto. E a prova disso foi que aconteceu, portanto, agora há umas semanas, que já não me lembro quando é que foi, quando se deu o apagão, não é? Que ficámos sem luz durante várias horas. Por coincidência, ontem voltou a acontecer aqui, aqui em Constância, no concelho de Constância e arredores. Tivemos várias horas sem luz e então o que é que aconteceu? Não podíamos ver televisão, não tínhamos acesso não havendo a luz, não temos internet, até os dados móveis não funcionavam, pelo menos os meus, e ficámos de tal maneira dependentes, estamos de tal maneira dependentes disto tudo, e é isto que a Célia aborda aqui neste tema. É uma distopia, portanto será uma história passada num futuro próximo. Muitas das coisas que aqui a Célia fala parece-me que não deve estar muito longe de acontecer. E é também um livro fininho, leiam. É bom que nós nos alertemos para esta situação, porque é grave. É grave esta nossa dependência das redes sociais, da internet. É que depois não é só a nível de redes sociais, é que não havendo luz, não há internet, não funciona nada, não é? A saúde, a educação, as empresas, está tudo dependente disto. Leiam. Célia Teixeira. A Célia já escreveu vários livros infantis, 4 ou 5 livros infantis. Felizmente, eu tive o gosto de ser presenteada com os livros da Célia, os livros infantis, e então aventurou-se agora a escrever uma distopia e recomendo. Mais uma autora portuguesa. E vamos terminar aqui com as autoras portuguesas. Depois temos outros autores, mas não são nacionais. A Corrente. Filipa Amorim. É um calhamaçozinho, é? Também gostei muito. E falta-me aqui um livro que eu vou ter que ir buscar. Vou ter que ir buscar, porque é impensável aquele livro não estar aqui. E porquê é que eu não o tenho aqui? Pois, já o vou buscar. Portanto, temos aqui A Corrente, de Filipa Amorim. Foi o primeiro livro dela, pelo que sei. Gostei muito. Uma história de um mistério. A morte de portanto, era um grupo de amigos que já se conheciam desde a escola, e um deles acaba por desaparecer durante muitos anos, e até que se vem a descobrir que o Francisco, esse amigo, morreu. Aqui vamos ficar a saber o que é que aconteceu, porque é que ele morreu, quem é que o matou, o que é que se passou. Um livro muito, muito bom. Agora, vou buscar o outro livro que me falta do autor português. É impensável eu não o ter aqui, mas eu tinha. Já volto. Voltei. Qual era o livro? Ele estava aqui muito perto. O Segredo do Mar, do Rui Pinto. O Rui Pinto, como vocês podem ver, um jovem bem apessoado, especialista em história. Ouvi-lo falar de história deixa-nos, de alguma maneira, espicaçados, não é? Espicaça-nos. Atiça-nos. Atiça-nos o interesse pela história e querer saber mais. E o Rui fala-nos de muitos acontecimentos de uma maneira que nós ficamos viciados a ouvi-lo. E ele fala e fala e fala e não nos cansa. Muito bom. Ontem, este foi o livro do mês de maio, do Clube de Leitura aqui de Constância, Ler Entre os Rios. Falámos com o Rui, tivemos o privilégio
de ter o Rui na nossa sessão online do clube para falar connosco, partilhar mais algumas coisas que nós não podemos falar. Portanto, quando o Rui esteve cá no fim de semana passado, aqui em Constância, e o Rui é extremamente simpático, muito humilde também, é algo que eu aprecio muito nas pessoas, e como um jovem escritor que é e que está a ter um grande sucesso, ele não se está a deixar deslumbrar. Como ele diz, quer ter os pés bem assentes na terra, porque agora as coisas estão a correr bem, mas de hoje à amanhã, no próximo livro, que ele, ao que parece, ele já o está a escrever, num próximo livro que ele esteja a escrever, as coisas podem continuar a correr bem ou não, não é? Portanto, esperemos que corra muito bem. Este livro foi fantástico, a história dos Templários, o segredo que existe em tomar, o segredo de tomar. O livro lê-se muito bem, flui lindamente, não tem uma escrita cansativa, e depois, quando cheguei ao final e descobri qual é que era o segredo, meu Deus, fiquei, o quê? Brutal. Leiam, eu não posso falar mais. Eu acho que já muita gente leu, mas quem ainda não leu, leiam. Autor português. Agora, mais uns livros. Este já não é de um autor português, Olga Tokarczuk, não sei se é assim que se diz. Ela é polaca, se não me engano, aqui, exatamente. Quando o Joteu Arado sobre os ossos dos mortos, é um mistério, um thriller. Foi a leitura do mês de abril do Clube de Leitura. A história até foi interessante, mas cheguei a uma altura que eu estava já muito, muito cansada. Acho que já havia ali... Não sei explicar. E depois já foi a do mês de abril e a leitura do mês de abril, e eu acho que foi uma leitura que não me ficou assim muito, muito na minha memória. Pronto, é assim, já ouvi boas opiniões. Foi médio. Pronto, recomendo. Agora, duas autoras que eu gosto muito. São leituras de conforto. Há alturas que nós temos vontade de ler assim uns livros mais levezinhos. A Sveva Casati, Modignani, não sei se é assim que se diz, A Vida é Bela. Este é o terceiro livro. Eu penso que isto será uma trilogia, não sei, acho que a autora não vai continuar. Temos aqui a senhora, a escritora, a Sveva. Já há muitos anos que eu leio livros dela e, por trás, tem uma capa muito bonita, muito alegre. Depois, esta história fala-nos de 4 amigas, cada uma com os seus problemas. Uma porque morreu o marido, a outra porque casou com um homem que depois, mais tarde, se veio a revelar que ele, portanto, era homossexual. A outra porque tem engravidou de um homem casado. Portanto, são histórias assim, pode ser banal, mas é uma leitura de conforto. Eu gosto muito, muito, muito desta autora. Há livros que ela tem que são mais leves, que é o caso deste, mas também há outros que são mais pesados. E é uma autora que eu também recomendo bastante. Próximo. Este é o último livro para adultos que eu li, portanto, durante estes 2 meses. Nora Roberts. Vocês sabem que eu gosto muito de Nora Roberts, não é? E então, quando são livros com mistério, melhor. A Ilha das Memórias. Esta história é fantástica. Há um atentado num centro comercial. 3 rapazes entram no centro comercial e começam a disparar por tudo quanto é sítio. Atingem várias pessoas, matam várias pessoas. Há alguns sobreviventes. Uma delas conseguiu sobreviver porque tinha ido à casa de banho. Quando regressa, ela estava no cinema com as amigas, no centro comercial, e quando chega ao pé das amigas, ou quando vai
para ir para o pé das amigas, vai sair da casa de banho e começa a ouvir tiros, gritos, e vê que algo de muito grave está a passar e consegue chamar o socorro, a polícia, e a história vai começar a partir daí. Vai ser, portanto, para já as pessoas a serem socorridas, não é? Uns morrem e outros conseguem sobreviver, mas depois temos aqui a história de alguém que não gostou daquilo que aconteceu aos terroristas que atacaram aquele centro comercial. Portanto, eles foram mortos, os três, e alguém não gostou do que é que lhes aconteceu e vai vingar-se de todos aqueles, ou pelo menos tentar vingar-se dos sobreviventes daquele atentado ao centro comercial. É realmente uma história que nos deixa empolgados. Está sempre a haver acontecimentos. Eu gosto muito, policial, mistério, vocês já sabem que estou careca de dizer que gosto muito de policiais e thrillers. Nora Roberts. Agora, para terminar, vamos passar aos livros infantis. Vocês sabem, para além de eu ler muitos livros infantis, eu também trabalho numa biblioteca, em 2 bibliotecas escolares. E uma das bibliotecas escolares é do primeiro ciclo e pré-escolar, e eu trabalho livros os livros com os meninos e conto-lhes as histórias, fazemos algum trabalho, e é algo que me dá muito gozo e que eu gosto muito. Em abril, contei-lhes, não foi bem, não lhes contei a história. Desta vez, em vez de ser eu a contar, eu juntei alguns alunos do primeiro ciclo, que foi as turmas do segundo, terceiro e quarto, cantaram esta música. Isto é uma história cantada, da autoria de Pedro Dionísio, uma história que foi cantada pelos meninos do primeiro ciclo, para os meninos do pré-escolar e do primeiro ano. Portanto, o segundo, terceiro e quarto já começam a ler, já sabem ler, e então eu andei a ensaiar com eles. E depois houve um dia, antes do 25 de Abril, pronto, porque 25 de Abril era feriado, estiveram a cantar esta música que é muito, muito, muito bonita. E a história chama-se A História que um Dia Também Vais Contar. É uma história lindíssima. Se quiserem ouvir, eu até posso deixar o link para vocês poderem assistir a esta história cantada. O Pedro Dionísio, além de cantar muito bem, toca muito bem e teve uma imaginação espetacular ao construir esta história. Esta história foi escrita na altura da pandemia, estávamos todos em casa, não é? E então o Pedro decidiu escrever esta história para homenagear o 25 de Abril. Muito bonita, eu vou deixar aqui o link. Para o projeto da minha querida Ana Lopes, do Sabor dos Meus Livros, tem o canal do Sabor dos Meus Livros, eu li o Grão de Milho. O projeto dela é Maio Bagué Espanhol, acho que é assim, um autor espanhol, escreveu este livro infantil, Grão de Milho. É um livro também muito engraçado, é muito giro. Pronto, recomendo. Depois li este livro, foi... Aqui estão os papéis que eu vou preparando, não é? Para contar as histórias. Li para a altura do Dia da Mãe, da família. É um livro que se adapta. O Fio que nos liga, uma história muito bonita, 2 gêmeos que se assustam num dia de tempestade, uma noite de tempestade, e que começam a chamar pela mãe e vão ter com ela à cama porque estão muito assustados com aqueles trovões, e a mãe conta-lhes uma história que já a mãe dela lhes contava. Era por causa de um fio que nos liga, um fio invisível que não se vê, mas que está lá, que é o fio do amor. Foi uma história muito bonita e eu gostei muito de a contar.
E no final houve meninos que se sensibilizaram e até choraram. Lembraram-se de familiares que já não estão entre nós. Alguns lembraram-se dos cãezinhos, dos gatinhos, que também já morreram. Foi muito emocionante esta história. Depois, para celebrar, acho que esta foi um foi para o dia do livro e o outro foi para o dia do livro infantil, se não me engano. Eu odeio, que está arriscado, adoro livros, a menina que detestava livros, mas algo vai acontecer, pois, algo vai acontecer. O que é que aconteceu? Esta menina, na véspera de entrar de férias, o professor decidiu mandar a turma ler um livro durante as férias. E ela, quando a professora lhes disse isso, ficou muito, muito zangada. Tinha algum jeito agora, durante as férias, terem que ler um livro? Isto não se faz, não é? Até que a mãe dela lhe decide emprestar um livro. E se ela no início estava um bocadinho relutante em ler aquele livro, depressa ficou viciada e ficou a adorar livros. Depois, para terminar mesmo o último livro, este aqui acho que foi para o dia do livro infantil. Já não me lembro. Um menino chamado livro. O que é que eu tenho aqui? Pronto. Mais papelaria. Papelaria. Portanto, tenho um menino chamado livro, uma história de um menino que quando nasceu lhe puseram o nome do livro. Ninguém tem o nome do livro, não é? Este menino tem. Deram-lhe o nome do livro. A história dele, da família. Uma história muito, muito bonita. E, para além disso, tem umas ilustrações fantásticas. Bem, minha gente, olhem, o último livro. Já vos mostrei tudo aquilo que li. Digam-me aqui nos comentários se já leram algum destes, se pensam ler, se não querem ler, partilhem comigo, que eu vou gostar muito de saber. E pronto, é assim. Espero que fiquem todos bem. Até à próxima. Este vídeo vai ficar gigante. Olha, beijinhos para todos.